A vigília começa agora. Contos da meia-noite. A lua cortava a noite como uma lâmina. O vento, carregado de cheiro de terra úmida, arrastava um murmúrio que não vinha de árvores nem de insetos. Era voz. Você veio me ver, não foi? Paulo parou, a lanterna tremendo na mão. O milharal adiante se movia em ondas, embora quase não houvesse brisa. O silêncio se desfez num estalo seco, como gravetos partindo. Na borda da plantação, a figura erguia-se rígida. Um espantalho de palha, braços abertos, cabeça de saco de pano marcado por manchas antigas. Mas os olhos, costurados com fio preto, pareciam úmidos, refletindo um brilho que não vinha da lua. Paulo respirou fundo. Estava ali para filmar, provar que as histórias da vila eram só lenda. Diziam que à meia-noite o espantalho falava. Diziam que quem ouvisse não voltava mais. Tic, tic, um gotejar ecoou ritmado. A lanterna iluminou o tronco de madeira. As pontas dos pregos tinham um tom escuro, quase ferrugem. Paulo deu um passo e a terra cedeu. Não lama, mas algo inesperadamente macio. Apontou a luz para baixo, uma luva de couro, rígida, com marcas que lembravam dedos dentro. A unha desbotada. Um frio percorreu sua espinha. O ar pareceu ganhar peso. Achei que ninguém viria. A voz agora era clara, suave, quase infantil. O espantalho não se moveu. Ainda assim, a sombra dele alongou-se até os pés de Paulo. Mesmo com a luz fraca, ele recuou. Um estalo, craque. O braço direito da figura inclinou-se, palha caindo em fiapos escuros. Não palha comum, mas fios que lembravam cabelo. Paulo engoliu em seco. A câmera no peito gravava tudo. Cada segundo era um tambor no peito. As histórias da vila ecoaram na mente. Crianças desaparecidas nunca encontradas. Uma mulher acusada de bruxaria, queimada na plantação. Um espantalho erguido no mesmo dia. Lembrou da avó sussurrando. Ele guarda as vozes. Alimenta-se do que teme. Está frio aqui. Você sente? O ar gelou. Seu fôlego virou névoa. A cabeça do espantalho girou lentamente, costura rangendo. De dentro do saco, um ponto de luz cintilou, como um olho vivo. Paulo tropeçou, caindo sobre algo duro. Era uma forma arredondada. Talvez um velho ornamento de pedra quebrado e gasto pelo tempo. A voz mudou, agora múltipla. Criança, homem, anciã, um coro de ecos. Fica. Só mais um fio para costurar. A madeira que sustentava o espantalho rangeu. Ele desceu sem pressa. Os pés pareciam raízes enroscadas. Um odor de ferro antigo pairava no ar. Paulo correu. O milharal fechou-se como muralha. Cada folha roçava sua pele, lâminas finas, deixando arranhões ardentes. O som de passos atrás, secos, compassados. Tic, tic, tic. Cada gotejar marcava a distância. Cada vez mais perto, ele alcançou a estrada. A lua, agora avermelhada, pendia enorme. Parou, ofegante. Silêncio. Virou-se. O milharal estava intacto, quieto, como se nada tivesse saído de lá. Respirou aliviado. Então a câmera no peito acendeu sozinha. A tela mostrava a imagem dele imóvel no meio da plantação, braços abertos, saco na cabeça. Paulo tocou o próprio rosto, pele fria, rígida. Os dedos encontraram uma linha fina como costura. Agora você vigia por mim. Um sussurro final, suave como o vento. Bem-vindo. Na estrada vazia, um carro se aproximou. O farol iluminou um espantalho recém-erguido, com a lanterna pendendo do pescoço. Os olhos costurados brilharam. O carro freou bruscamente ao ver a figura no acostamento. O motorista, uma mulher de meia-idade chamada Helena, apertou os olhos para enxergar melhor. Era apenas um espantalho, pensou. Mas por que tão perto da estrada? A filha, Júlia, de 9 anos, inclinou-se no banco de trás. Mamãe, ele mexeu a cabeça. Helena engoliu em seco. Juraria ter visto a lanterna pendurada balançar, mesmo sem vento. Ela retomou a direção, mas o farol de trás captou algo estranho. A silhueta do espantalho agora parecia mais alta. Por um instante, Helena pensou em parar, mas uma sensação de frio percorreu o carro, como se o ar tivesse mudado de repente. Deve ser o cansaço, murmurou acelerando. Júlia, porém, não tirava os olhos da janela. Um brilho discreto surgia no campo. Uma sequência de pontos de luz, como vagalumes formando palavras. Letra por letra escreveram "Venha". Helena tentou ignorar, mas o painel do carro piscou. O rádio ligou sozinho, estática. Depois, uma voz suave, a mesma que sussurrara para Paulo: "Fica".
Só mais um fio para costurar. Helena desligou o rádio com força. O som persistiu. Agora dentro da própria cabine, como se o carro respirasse. A estrada terminou em um desvio inesperado. As placas estavam cobertas de poeira, como se ninguém passasse ali há anos. Mas o GPS do celular mostrava apenas uma linha vermelha. Continue. Isso é loucura, vamos voltar, disse Helena. Mas a direção travou. O carro seguiu sozinho, em velocidade lenta, até parar na entrada do mesmo milharal. Júlia apontou para dentro. Um clarão surgiu entre as fileiras de plantas como um convite, e uma risada leve ecoou, infantil. Mais distante, Helena saiu do carro, coração disparado. O chão estava coberto de símbolos riscados com algo escuro, mas secos pelo tempo. Júlia desceu em silêncio, atraída pelo som suave de um canto. Helena tentou segurá-la, mas a menina já caminhava adiante, como se seguisse um chamado. Júlia, pare! A cada passo, o ar parecia mais denso, como se o tempo se curvasse. As plantas se fecharam atrás delas, bloqueando o retorno. Entre os talos, um clarão revelou um pequeno objeto pendurado em um galho. Uma câmera. Helena reconheceu. Era idêntica à de Paulo, o jornalista desaparecido. A gravação ainda estava ativa, a luz piscando. Na tela, um rosto imóvel com um saco de pano na cabeça. Mas os olhos pareciam os de um jovem. E se moveram. O clarão final abriu espaço para uma clareira. No centro, o espantalho original aguardava, braços abertos. A lanterna no pescoço projetava sombras que formavam rostos na palha. Rostos humanos, sussurrando. Agora vocês também sabem. Helena recuou, mas o chão vibrou. Os talos começaram a girar, formando um círculo. A lua, avermelhada, desceu mais perto, iluminando cada detalhe. Júlia parou diante da figura. Os olhos costurados brilharam, e por um instante, Helena teve certeza de que o som de um motor que não existia encheu a noite. A câmera de Paulo caiu do galho sozinha, virada para Helena. No visor, aparecia uma nova imagem em tempo real. Helena e Júlia, imóveis, braços abertos, cabeças inclinadas. Atrás delas, o espantalho levantava lentamente a mão. A colheita nunca termina. O silêncio depois da frase "a colheita nunca termina" era quase palpável. Nem grilos, nem vento. Apenas o som abafado do coração de Helena e o da filha, tão próximo que pareciam um só. De repente, o milharal se abriu em duas direções opostas, como se a terra respirasse. À direita, uma trilha estreita coberta por névoa azulada. À esquerda, um caminho de terra seca iluminado por vagalumes. Júlia olhou para os dois lados, hipnotizada. "Mamãe, qual é o nosso?" sussurrou. Helena percebeu que de onde vinham já não existia estrada. O carro, o GPS, tudo havia sumido. Atrás delas, apenas escuridão sólida, como uma parede. Um sussurro múltiplo surgiu, agora em camadas. O caminho azul leva ao começo. O caminho seco leva ao fim. As vozes pareciam sair de dentro da própria mente de Helena, como se alguém folheasse suas lembranças. Ela sentiu o cheiro da infância, pão assando, a risada da mãe. E, misturado a isso, um toque de ferrugem. O mesmo odor que sentira ao ver o espantalho pela primeira vez. "Júlia, não escute", disse, mas a menina já dava um passo em direção ao lado da névoa azul. Helena segurou a mão da filha, puxando-a de volta. O chão tremeu levemente como um aviso. O espantalho, que antes permanecia imóvel no centro, virou lentamente a cabeça. Os pontos costurados em seus olhos brilharam como brasas. Mesmo sem boca visível, a voz ecoou clara. "Toda semente escolhe seu solo." Helena fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, viu por trás da figura vultos, silhuetas de outros espantalhos, dezenas, talvez centenas, com formas humanas. Alguns pareciam crianças, outros, adultos curvados. Júlia apertou a mão da mãe. Eles estão olhando." Helena percebeu que cada vulto tinha algo em comum. Um leve movimento no peito, como se respirassem. Um som metálico, semelhante a um sino distante, ecoou pelo ar. A névoa azul pulsou, emitindo um brilho suave. O caminho de terra seca, por sua vez, exalou um calor estranho, quase sufocante. Helena sentiu a filha se inclinar para a névoa. Ao mesmo tempo, uma parte dela, uma voz antiga, quase familiar, murmurava que o solo seco era o fim necessário. Ela respirou fundo. "Vamos juntas." E, sem saber se era coragem ou desespero, conduziu Júlia para o lado da névoa. O primeiro passo fez o ar mudar de densidade. As plantas ao redor pareceram se afastar, criando um túnel azul.
O som de passos atrás delas, um compasso lento, deliberado, seguiu firme. Helena não olhou para trás. Sabia que o espantalho vinha logo depois. A cada passo, a luz da lua diminuía, mas um novo brilho surgia à frente. Uma porta antiga, feita de madeira e ferro, fincada no meio do nada. Gravado na superfície, um símbolo idêntico ao que Helena vira no chão perto do carro. Ela o reconheceu, sem nunca tê-lo aprendido. Júlia tocou a porta. O ferro estava morno, pulsando como um coração. Mamãe, é como se já estivéssemos aqui antes. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. As lembranças de sonhos de infância voltaram. Sempre o mesmo campo, sempre uma figura de palha chamando por ela. A porta se abriu sozinha, um campo imenso se revelou. Mas não era o milharal. Era uma planície coberta de espantalhos, centenas, talvez milhares, alinhados em perfeita simetria, cada um com um leve brilho interno, como lanternas humanas. No centro, um trono de madeira retorcida. Sobre ele, Paulo, o jornalista, agora com olhos azuis cintilantes, sorriu. Vocês chegaram na hora certa. A colheita precisa de guardiões. Helena sentiu as pernas cederem. Júlia, estranhamente calma, olhou para o homem e sorriu de volta. Atrás delas, a porta se fechou com um estrondo. A névoa azul se dissipou. O espantalho original parou ao lado de Paulo, colocando uma mão em seu ombro, ou o que parecia uma mão. Paulo ergueu o rosto para o céu, que agora brilhava em um tom profundo de cobre. A próxima lua já nasceu. Um coro de vozes respondeu em uníssono, vindo de cada espantalho do campo. A colheita continua. Helena sentiu algo tocar seu ombro. Quando virou, não havia ninguém, e então percebeu, sua sombra no chão. Já não era humana. O campo cintilava em tons de cobre, e Paulo observava tudo de seu trono de madeira retorcida. A cada respiração sentia o milharal pulsar como um coração coletivo. Não lembrava quando havia parado de ser apenas humano, mas lembrava como começou. Antes de se tornar guardião, Paulo era só um repórter. Naquela primeira noite, a curiosidade foi maior que o medo. A câmera gravou cada passo, cada sussurro. Quando o espantalho falou, ele pensou que fosse truque de som, até sentir a linha fina, como agulha invisível, atravessando sua pele. Agora, o toque da palha era natural, quase confortável. O trono não era um castigo. Era um convite aceito. Helena e Júlia L. olhou para as duas recém-chegadas. A mãe ainda respirava em ritmo acelerado, tentando entender. A filha não. Júlia parecia reconhecer aquele lugar. Paulo inclinou-se levemente. Você também escuta, não é, pequena? Júlia assentiu, sem medo. Desde sempre. Helena arregalou os olhos, mas a voz não saía. Era como se o ar ao redor fosse um tecido espesso. Paulo voltou-se para o horizonte. As fileiras de espantalhos vibravam, um som baixo, quase um cântico. Ali, onde as primeiras sementes foram lançadas, jazia a história esquecida da vila, uma terra de promessas quebradas, onde injustiças antigas pediam reparação. A mulher acusada de bruxaria queimada séculos atrás não era lenda. Ela havia jurado: minha voz viverá nas raízes. Cada injustiça será colhida. O espantalho original não era apenas guardião. Era o eco desse juramento. Paulo sentiu a presença atrás de si, a figura de palha, agora mais nítida. Ela não tinha rosto humano, mas algo nos olhos costurados brilhava como lembrança. O campo não escolhe por crueldade, sussurrou a voz múltipla. Ele escolhe para equilibrar. Paulo entendeu. Não era punição, era balança. Helena deu um passo à frente, finalmente conseguindo falar. Porque nós... O espantalho aproximou-se dela, a sombra projetando-se longa no solo de cobre. Porque vocês escutaram. Paulo estendeu a mão. Não havia mais carne ali, apenas a sensação de vento e fibra. Não é fim, Helena. É passagem. Você pode voltar, mas a menina, ela já é parte. Júlia olhou para a mãe, olhos brilhando de um azul sutil, igual ao de Paulo. Mamãe, é como se eu sempre tivesse pertencido. Helena sentiu o coração apertar. Cada fibra do campo sussurrava seu nome, oferecendo um pacto silencioso. Ficar e proteger, ou partir sozinha. O céu mudou novamente, passando do cobre para um dourado intenso. As fileiras de espantalhos se alinharam, formando um corredor em direção ao leste, onde a luz era mais forte. Paulo ouviu o sussurro final. Quem atravessar, recomeça. Quem ficar, guarda. Ele olhou para Helena. A escolha é sua.
Helena respirou fundo, olhos na filha. Júlia estendeu a mão para o corredor dourado. Atrás delas, o espantalho original ergueu o braço como quem marca o tempo. O vento parou. A primeira folha caiu, e o campo inteiro aguardou. O corredor dourado se alongava diante de Helena, uma trilha que parecia pulsar com vida própria. A luz não era de sol nem de lua, era algo entre os dois, quase um convite. Helena sentiu o coração bater no ritmo do campo. Cada batida trazia lembranças. Júlia rindo quando pequena, o primeiro dia de escola, as noites em que cantava para fazê-la dormir. Agora, todas essas memórias misturavam-se ao sussurro da terra. Júlia segurou a mão da mãe com firmeza. Mamãe, não tenha medo. Helena percebeu que a menina não estava assustada. Pelo contrário, seu olhar era sereno, como se reconhecesse cada centímetro daquele lugar. O espantalho original inclinou a cabeça, os fios costurados brilhando em tom de âmbar. Se você atravessar, recomeça. Se ficar, guarda. Paulo, sentado em seu trono, acrescentou: o que você chama de vida lá fora é apenas uma semente. Aqui, a colheita é infinita. Helena sentiu a vibração do solo subir pelos pés, um pulso suave, quase um convite a permanecer. Ela olhou para a filha. Júlia, o que você quer? A menina sorriu. Quero ficar com você, onde for. Helena fechou os olhos. Quando os abriu, o corredor dourado cintilava mais forte, quase cegante. O caminho escolhido, ela deu um passo. O ar ficou mais leve, como se um peso invisível caísse de seus ombros. Júlia a acompanhou, a mão firme. Atrás delas, Paulo observava em silêncio. A cada avanço, o brilho mudava, transformando-se em um tom prateado. O som do milharal, o cântico baixo, ficou distante, mas não desapareceu. Ao final do corredor, surgiu um arco de luz pura. Dentro dele, Helena vislumbrou a estrada de onde viera. O carro parado, a noite normal, como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente. Duas figuras de espantalho à margem, sombras familiares. Júlia olhou para a mãe. Estamos lá também. Helena sentiu um arrepio. Era verdade. Na beira da estrada, dois espantalhos recém-erguidos refletiam a luz dos faróis invisíveis. A colheita nunca termina. A frase ecoou, suave, mas definitiva. Helena apertou a mão da filha. Sem dizer uma palavra, atravessou o arco, um clarão. Silêncio. Quando a luz se dissipou, a estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhum espantalho visível. Mas em algum ponto do milharal, duas novas sombras respiravam em uníssono. Deixa o like, segue e ativa o sininho. Obrigado por ouvir, Kite. Até a próxima vigília.